Iniciando essa edição do PB Desporto nesta quinta-feira, 14 de setembro de 2023, falando do retorno do Campeonato Brasileiro. Os jogos dessa quarta-feira, o Internacional em casa recebeu o São Paulo no Beira-Rio e de virada venceu por 2-1. Já em Cariacica, mando de campo do Flamengo, o rubro-negro carioca foi derrotado no verdadeiro chocolate 3-0 para o Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho, na opinião do PB Desporto, Antônio Manuel Góes vai analisar de forma mais profunda mais uma atuação pífia do Flamengo. O Flamengo não consegue ter uma sequência de bons jogos depois daquela bela vitória, uma atuação convincente diante do Botafogo, jogando na casa do adversário, volta a apresentar mais uma vez um futebol para lá de abaixo da média, um futebol pífio. Mas eu vou deixar com o Antônio Manuel Góes analisar daqui a pouquinho melhor essa partida. Os jogos que darão prosseguimento à 23ª rodada do Brasileirão, teremos nessa noite de quinta-feira o Santos, que é o 21º colocado com apenas 21 pontos na competição, recebe o Cruzeiro, que é o 13º com 25. O Fortaleza, o 8º com 32, recebe o Corinthians, que é o 14º com 25, o Curitiba recebe o Bahia, o Curitiba é o lanterninha, o último, 20º colocado, com apenas 14 pontos, e o Bahia, o primeiro, fora da zona do rebaixamento, em 16º com 22, na estreia do técnico Rogério Ceni. Por fim, o Red Bull Bragantino, o 7º com 35, recebe o Grêmio, que é o 3º colocado com 39. Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, quero lhe ouvir a respeito de mais uma atuação do Flamengo, que não consegue ter uma sequência de bons jogos. Sampaoli é aí muito cobrado, mas os problemas a gente sabe são inúmeros, né, do Flamengo nesse ano, de fato, pífio do rubro-negro, do carioca. Hein, Antônio Manuel Góes, um abraço. Antônio Júnior e seguidores do PB Desporto. Este 2023, já em meados de setembro, sequencia o ciclo de permissividades gerenciais do futebol do Flamengo, sob a gestão de Rodolfo Landim e seus Blue Caps. Contrariamente à recuperação financeira do clube, depois de décadas de gestões inconsequentes, com eficiente exploração de sua marca e espetacular crescimento de suas receitas, pelo segundo exercício consecutivo na casa de R$1 bilhão, o rubro-negro da Gávea fez praça na caótica administração de seu carro-chefe, o futebol, a cuja frente, desde dezembro de 2012, está o antigo gerente de piscinas, Marcos Braz. Madeiroso, voz arrastada, raciocínio em câmera lenta, ao formular uma trivial resposta nas enfadonhas entrevistas de que participa, Braz montou no bem ornado corcel das conquistas de 2019, essas mesmas que integram o ideário dos milhões de torcedores, garantidos sob a batuta do português Jorge Jesus. 9 treinadores em 4 anos e 9 meses da diretoria de Landim, ora em segundo mandato à base de composições intestinas do poderoso Conselho Deliberativo, palco permanente de uma guerra não declarada por poder. Como pode um clube associativo dotado de presidente e 18 vice-presidentes executivos, 12 diretores executivos, 3 diretores estatutários, 3 diretores da Assembleia Geral que elege 150 conselheiros deliberativos, responsáveis pela escolha do presidente administrativo, o CEO, 3 diretores do Conselho de Administração, 3 diretores do Conselho de Grandes Beneméritos e 3 conselheiros fiscais. Ufa! Uma colossal estrutura de comando que mantém um departamento de futebol de concepção ridiculamente amadora, sem consistente projeto para gerir um elenco de dezenas de milhões de reais. Como pode? Afinal, a instabilidade do Flamengo passa pela contratação de 2 treinadores a cada 6 meses desde 2019, aos quais, afora a nuvem passageira chamada Jorge Jesus, não foi dada a oportunidade de implementar em tempo hábil suas ideias de jogo, todos ao sabor da insanidade por resultados imediatos a qualquer preço. O futebol do Flamengo é um poço de instabilidades, em cujo fundo predomina o mais patético e irritante amadorismo.
Quais centros esportivos top de linha do planeta acaso uma mísera vez frequentados para a troca de experiência, por exemplo, pelo possante Marcos Braz e seus pares? Nenhum. Daí, gente do PB Desporto, o futebol do Flamengo viverá sempre à base de um elenco oscilante de altos e baixos, mais baixos do que altos, incapaz de uma sequência de convincente desempenho no gramado, apesar da celebrada fartura de talentos individuais. O vexame dos 3-0 sofrido diante do desfalcado Atlético Paranaense em Cariacica, nessa quarta-feira 13, na volta do Brasileirão depois das datas FIFA, não significa, entretanto, que a final da Copa do Brasil, a partir desse próximo domingo 17 no Maracanã, já terá ido para o espaço. Claro que não. O Flamengo é também um perfeito cenário de imprevisibilidades, onde tudo pode acontecer. Uma retumbante volta por cima para administrar a volta dia 24 contra o São Paulo no Morumbi e garantir o bi da Copa do Brasil, ou dentro de casa, diante de sua galera emocionalmente em frangalhos, perder o rumo e fechar antecipadamente o ano para balanço, até porque o Brasileirão tem dono em potencial, o Botafogo, e ninguém tasca. Enquanto a Libertadores, rubro-negros podem torcer o nariz à vontade, mas deverão acompanhar pela TV a possível entrega de mais um troféu, quem sabe, ao Palmeiras, ao Fluminense, ao Internacional ou ao Boca Juniors. O que será mais sofrido em pleno Maraca, Antônio Júnior. Tá legal, o Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. Eu já venho dizendo isso há muito tempo, né? É a minha opinião. O Flamengo tem uma série de problemas internos. Você relatou aí muito bem essa situação. E, sem dúvida alguma, o maior problema do Flamengo é o senhor Marcos Braz. Marcos Braz, que não é a pessoa, né, que deveria estar no comando do futebol do clube. Tá? Qual é a experiência, qual é o know-how, melhor dizendo, que o senhor Marcos Braz tem para ser diretor de futebol de um clube do peso do Flamengo? Ah, mas ele tem os seus méritos. Claro, né? Também tem os seus méritos. Mas ele tem muito mais pontos negativos nessa sua gestão como diretor de futebol no Flamengo do que aspectos positivos. Primeiro, ele passa pano para vários jogadores, principalmente o seu Gabigol. Ah, o Gabigol tem um histórico no Flamengo? Ok, tem um histórico, tem história no Flamengo, está na história do clube? Tá, mas isso não lhe dá o direito de ter os comportamentos que até com uma certa frequência ele tem. Até que tem um bom tempo, sejamos honestos, que ele vinha, digamos, mais comportado, se essa é a palavra correta. O que ele faz fora do campo é problema dele. Agora, ele tem que saber que ele atua no clube, qualquer clube, ainda mais o Flamengo, com o peso que tem, com quase 45 milhões de torcedores, ele fazer o que ele fez nesse jogo com o Atlético Paranaense, é inaceitável, né, gente? É inaceitável em qualquer clube, ainda mais um clube com o peso que o Flamengo tem, com a torcida que o Flamengo tem. E o senhor Marcos Braz passa pano. E aí tem uma série de outros problemas que, se não forem resolvidos, se não forem cortados pela raiz, o Flamengo vai continuar por um bom tempo nessa situação que ele se encontra em 2023. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E lembrando, nessa sexta-feira tem uma edição do Curtas, falando mais dos demais jogos do Campeonato Brasileiro. A todos um abraço e até a próxima.